Shalom, família, seja bem-vindo a mais um FlechaCast. Você é muito bem-vindo nessa mesa, nesse espaço de conversa. Lembrando que esse é um espaço onde nós sempre vamos falando sobre como trazer a vida cristã para o dia a dia, para a prática, os mais diversos temas das nossas vidas, ajudando para que a gente possa, juntos, ter uma vida mais próxima de Jesus e ter um caráter mais moldado na prática em como é ser cristão. E hoje nós temos um tema muito legal, muito especial, que é falando sobre inclusão de necessidades especiais, que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e nós, como igreja, como cidadãos, como seres humanos, temos que saber lidar disso, agir com amor com todo mundo. E para lidar com esse tema, hoje nós temos uma convidada super especial, extremamente habilitada, capacitada, acho que é o maior currículo que já passou até agora e vai ser difícil, a régua foi levada lá em cima, alguém superar essa marca aí de qualificações vai ser bem difícil para a gente conseguir alguém, mas é uma honra, um prazer muito grande receber a pastora Jaque, ela que é pastora, ela presidente da Pestalozzi de Goiânia, também é diretora de uma unidade da Pestalozzi, faz parte da Conselho Municipal de Assistência Social. Conselho Municipal de Assistência Social e mais um monte de títulos. Então já aproveita, se apresenta pra gente, por favor. Shalom, meu nome é Jaqueline, mais conhecida como Jaque. Eu sou pedagoga e educadora física de formação, fora outras formações que eu estou concluindo. Estou concluindo mestrado agora e tenho algumas especializações na área de inclusão. É a área que eu trabalho há 13 anos, é a área que eu amo, que eu sou apaixonada, né? E a inclusão é em todos os aspectos da nossa vida social, é na escola, é no trabalho e também na igreja, né? Tem que ser um espaço de inclusão. E esse é um tema muito sensível, porque a gente vê que até pouco tempo atrás era um tabu muito grande, não só na igreja, mas na sociedade como um todo, né? Você tratar com pessoas que tinham algum tipo de necessidade especial, até recentemente era considerado como uma deficiência, como uma exclusão quase da sociedade, o que é uma visão muito errada do que é o ser humano, né? Há pouco tempo até mudou a terminologia, porque ele realmente era chamado de deficiente, era uma pessoa deficiente. Hoje é pessoa com deficiência, que é uma pessoa como eu, como qualquer pessoa que tem uma deficiência, que tem uma limitação, às vezes de curto prazo, às vezes definitiva, né? Tem pessoas que têm uma limitação, às vezes por um acidente, que é um curto prazo. E a gente precisa entender que todos nós, talvez, estamos sujeitos a nos tornar uma pessoa com deficiência, né? Eu tenho muitos amigos com deficiência que foi fruto de acidente. Então, a gente não está preparado para lidar com a pessoa com deficiência, mas a gente tem que ter empatia, porque poderia ser nós e um dia pode ser nós. A gente não sabe do amanhã, né? Então, e a pessoa com deficiência, ela é capaz. Ela tem uma deficiência, eu tenho uma limitação. Às vezes você tem a sua limitação, eu tenho várias. Eu tenho várias. Eu tenho muitas também, mas todos nós somos capazes, né, de fazer algo, e principalmente fazer algo por Senhor, né? Eu acho que esse é o primeiro paradigma que é interessante a gente começar a quebrar, que você já começou a trazer, que é esse conceito, né, de o que é deficiência, o que é uma necessidade especial, porque nem estava falando limitação, todos nós temos, né? A gente vê como Deus é justo, inclusive no equilíbrio, né? A gente tem facilidades em algumas coisas, em outras áreas a gente acaba tendo muitas carências, muitas dificuldades, e é interessante como isso vai, quando a gente soma, como o corpo vai se completando, né? Isso é muito legal. Como é que você enxerga isso, a parte das definições também? Até as definições mostram isso, né? Quebram esse paradigma de capacitismo, de que a pessoa não é capaz de fazer algo, porque ela tem uma deficiência, né? E a própria ciência aponta que, às vezes, quando eu tenho uma limitação em alguma área, às vezes uma limitação na fala, uma limitação na visão, o meu organismo, ele tenta suprir isso em outra área. Então, as pessoas, elas têm outras capacidades aprimoradas, né? Então, todo mundo é capaz de fazer alguma coisa. A gente só precisa descobrir o quê. E muitas vezes a gente fica tentando fazer a pessoa fazer o que a gente espera dela, né? A gente quer que a pessoa se adeque. Não, a gente que tem que se adequar à deficiência da pessoa. A gente que tem que
quebrar essa barreira, né? Trazer a pessoa para perto. E isso é possível, né? Então, nesses anos que eu trabalho, eu já trabalhei com todos os tipos de deficiência, né? Mas eu hoje, tenho uma expertise em deficiência intelectual e múltipla, então é a que eu trabalho mais tempo, mas já trabalhei com deficiência auditiva, visual, deficiência física, então já lidei com vários públicos. E também com pessoas que têm transtornos neurotípicos, né? Pessoas que têm TDAH, pessoas que têm TOD e diversas outras que também nos traz alguma limitação, né? Pessoas do espectro autista. Então, todos nós temos essa limitação, a gente precisa conhecer o indivíduo, né? Esse termo é importante porque, primeiro, você olha a pessoa como uma pessoa. Ela é uma pessoa, né? Então, traz isso, ó. Ela é uma pessoa como eu. Eu começo a não enxergar o deficiente, não. Ela é uma pessoa primeiro. Depois ela tem uma deficiência, porque primeiro a gente falava assim, o deficiente. Você olhava primeiro a deficiência, não olhava a pessoa, né? Então, você tem que olhar o ser humano. Ele é um ser humano e ter empatia com o ser humano que tem uma deficiência e que essa deficiência não incapacita ele de viver normalmente na sociedade, de estudar, de fazer tudo isso que a gente faz, né? De estudar, de trabalhar, de ir para a igreja, de ter uma vida social, de casar, de ter filhos. De ter uma vida normal. E é muito engraçado, você vai falando, isso me lembra muito do que a gente é atentado o tempo inteiro, que é em relação ao ataque à nossa identidade, né? Quando a gente vê a Bíblia, ela é muito rica em enfatizar a nossa identidade em Deus, nessa busca por enxergar a nossa identidade em Deus, em reforçar a nossa identidade em Deus, de para que nós fomos chamados. Quando você fala isso, né, da nossa determinação social, né, em relação às suas capacidades pressupostas, mas a gente esquece também da identidade, quais são as capacidades que foram chamadas por Deus para fazer, qual é a sua missão, né? Ou seja, isso me lembra até uma conversa que eu estava tendo esse tempo atrás com uma das minhas filhas, que ela estava reclamando um pouco sobre as suas características, né? Falando, porque eu sou assim e tal. E muito do que Deus fala comigo é através dos meus filhos. E aí ela falou, porque eu sou assim. E na hora Deus me deu um estalo, né? Falando, cara, você acha que Deus erra? Deus erra em alguma coisa? Deus pode errar? E aí eu falei, não. Falei, então Deus te fez perfeita, Deus não errou em você. Deus te deu características, e essas características, as mesmas, podem ser usadas com uma qualidade ou como um defeito. É como você vai aplicar essas características. No específico, ela estava falando sobre ser teimosa, né? Eu falei, mas a característica, na verdade, é de ser uma pessoa que insiste em algo. Você pode tanto ser obstinada, determinada ou teimosa. A característica em si é a mesma, né? Essa questão da gente ir buscando qual é a identidade em Deus, algo que faz muita diferença, né? E a gente entender que qualquer pessoa pode ser usada por Deus, né? Do mesmo jeito que eu sou usada, Deus chama pessoas do espectro autista para ser usada. Por que não a pessoa autista não pode ser um pastor? Esses dias tinha uma pessoa conversando comigo e ela muito triste porque ela achava que ela não poderia ter um chamado ministerial porque ela tinha um transtorno. Por que não? Se Deus te escolheu e você tem, Deus vai te usar, né? Hoje tem tratamento e tem, né, terapias para tudo, mas isso não é um impedimento para você responder o chamado de Deus. Deus vai te usar, Ele te chamou, Ele te quer desse jeito. Ele poderia escolher uma pessoa que não tem, poderia, Ele escolheu você. Então, Ele me escolheu com as minhas limitações. Ele me amou. Ele sabia nas minhas dificuldades. Ele compreendia bem, ele não foi desinformado. Não, Ele escolheu. Por quê? Talvez aquela pessoa vai ter muito mais empatia com a situação de outras pessoas do que qualquer outra, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Esse olhar amoroso, esse olhar que Jesus tem, né? Quando Jesus passeava pela multidão, Ele tinha esse olhar. Ele não escolheu os melhores, os mais aperfeiçoados, pelo contrário, Ele escolheu aquilo que era, né, para o mundo, era impossível de ser usado, né? Lá em 1 Coríntios 1:27 fala, né? Deus escolheu as coisas que para o mundo era loucura e escolheu usar essas pessoas, né? Então, os 12 que andavam com ele, cada um tinha uma característica, né? E essas características diferentes enriquecem a igreja. A gente precisa entender isso, né? Essa pessoa com deficiência, ela traz algo rico para nós. Nós podemos aprender com elas, né? Nós não temos só que ensinar. Nós temos muito para aprender com essas pessoas, né? Quando eu paro e converso com uma pessoa com deficiência,
tudo que ela teve que enfrentar, as lutas que ela ainda enfrenta, né, por causa do preconceito, as barreiras atitudinais, as barreiras físicas, né, de todo lugar que ela vai. E a gente aprende, né, então a gente precisa aprender com todos. E estar acessível a todos. E ser acessível a todos. Nossa, isso faz muita diferença. Eu sou apaixonado por The Chosen. E eu achei muito interessante, eu queria até ver sua opinião, né, sobre isso. Eu achei muito interessante, eles colocaram Mateus como alguém dentro do espectro autista. E não, à primeira vista eu achei estranho. Mas aí depois eu comecei a pensar a respeito, falei, cara, mas que legal isso. Porque a Bíblia não nos fala sobre isso, né? Nem que sim, nem que não. Mas quando eu comecei a ler a carta de Mateus, né? Com esse espectro, eu falei, cara, realmente ele poderia ser, né? Um dos mais detalhistas, um dos mais obstinados ali em ser preso aos detalhes, em ter um relato mais... E pensando, né, justamente nesse jeito de Cristo abordar as coisas, cara, por que não? O que impediria? Né? Eu penso assim, por que não, né? E hoje as pessoas até falam, não, tá um modismo de todo mundo é autista, todo mundo é TDAH. Mas não é modismo, hoje a gente tem conhecimento. E o conhecimento traz um diagnóstico. Antigamente a gente tinha várias pessoas que hoje adultas estão se conhecendo, né? Estão se diagnosticando, porque não tinha diagnóstico. Então, naquela época, muito menos. Na época dos meus pais já quase não tinha diagnóstico. Na minha época não tinha. Sim. Então, assim, muitas coisas você vai entender depois. Hoje a gente entende, né? Com conhecimento. Então, por que não? Não tinha alguém que andava com Jesus que tinha, né? Algum transtorno. Isso, eu conhecendo o coração de Jesus, com certeza não seria um impedimento. Ele não impediria ninguém de andar com ele, como ele fala, né? Não deixem vir as minhas criancinhas, não impeçam elas, porque delas é o reino de Deus. Então, Jesus não impediria nenhuma pessoa de chegar perto dele. Pelo contrário, né? Jesus lá no famoso e conhecido João 3,16 fala, né? Que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu a vida para que todos, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiências, pessoas idosas, crianças, todos, né? Então a gente precisa entender que é todos é todos mesmo, né? E a igreja precisa ser um lugar que inclui todos, que se prepara para receber todos, né? Que é um espaço que essas pessoas venham e se sintam em casa, porque aqui é a casa delas mesmo. Sim, essa desmistificação, né? Porque acaba que a gente como igreja, e aí eu abro, né, nenhuma questão denominacional, mas a gente como igreja de Cristo, a gente tem passado constantemente, graças a Deus por isso, por processos de evolução, né? Ou seja, todo discípulo ele vai aprendendo a cada passo com seu mestre. Eu vejo a gente também como um corpo, como um todo, a gente através do tempo, a gente também tem aprendido mais, né, a como lidar, a como amar a Cristo. E acho que a maior prova disso é que ele não voltou ainda, né? Porque fala, quando todos conheceram, então assim, muitos conheceram religiões, conheceram dogmas, mas conhecer a Cristo ainda falta muito. Quantas pessoas conhecem igrejas e não conhecem a Cristo? E a gente trazer este caráter de Cristo também, de ter este amor íntimo, né? Ter de fato amor pelo próximo, tentar buscar conhecer o próximo, porque é difícil você amar quem você não conhece, né? E se colocar à disposição para conhecer. E nesse ponto do conhecer, eu queria saber um pouquinho mais, acho que para a gente até fazer uma evolução de raciocínio, né? Um pouquinho, talvez para a gente começar, como a ciência enxerga essa questão, né? O como a gente enxerga e lida hoje com essas limitações, né, ou essas características. Eu estou até tentando ser mais amplo, porque pode ser amplo, né? e aí depois a gente vai evoluindo para a gente chegar nesse entendimento. Acho que para a gente tornar mais plano, todo mundo chegue no mesmo entendimento, né? Antigamente, a pessoa com deficiência ela era segregada da sociedade. Então, às vezes, se a família tinha alguém com deficiência em casa, ela ou colocava num lugar internada, ou entregava para adoção, ou não contava para ninguém, aquela pessoa ficava em casa trancada, com vergonha, ou por muito tempo na história, na Idade Média, a pessoa com deficiência era considerada algo que era uma maldição para a família. Então, assim, hoje a gente está no outro patamar. A gente hoje está na inclusão ainda não, mas a gente está tentando.
tá caminhando, já caminhou muito, né, para a inclusão. Ainda tem muito para caminhar, mas hoje, né, hoje as portas da escola estão abertas, as portas, ainda que por lei que garantam, né, a lei de inclusão, não é ainda por imposição legal, mas ainda hoje tem uma porta, né, as pessoas com deficiência têm uma lei que garante que empresas com mais de 100 funcionários têm que ter cotas para a pessoa com deficiência trabalhar, a escola hoje tem que atender a pessoa com deficiência, então hoje eles têm garantido, pelo menos na lei, esse acesso, né? Mas a gente precisa garantir também na prática esse acesso, né? Que seja verdadeiro, que seja real. E esse é o nosso desafio, né? Então, falar que ele pode estar, sim, ele está, mas ele está incluído, ele faz parte, porque eu penso que estar incluído é fazer parte. É quando eu tô num grupo de dança, não, eu tô assistindo, não, eu danço junto. Aí eu tô fazendo parte, eu posso dançar com eles, eu posso entrar na roda, eu posso participar. Eu tô aqui na igreja, estou assistindo culto, bom, eu estou na salinha, às vezes é uma criança, mas eu estou fazendo parte porque eu brinco junto, eu posso servir junto, eu sou parte dessa comunidade, eu sou parte dessa escola, eu sou parte dessa empresa. Então, a pessoa com deficiência, ela quer se sentir assim, né? E a Constituição Federal, ela tem algumas leis que garantem, né? O artigo 205, tem vários artigos da Constituição. E ela fala que é uma responsabilidade do Estado, sim, mas também é uma responsabilidade da família e da sociedade. E a gente esquece essa parte, né? Da nossa responsabilidade. A gente cobra só o Estado. Sim, o Estado é responsável, mas nós também somos. A sociedade, a gente como cidadão, cada um de nós tem a responsabilidade pela inclusão. E quando a gente entender isso, que a inclusão de fato vai se dar, né? Mas a gente está num processo já avançado. Então a gente precisa que as pessoas, elas busquem querer conhecer. Eu não sei tudo. Talvez chegue algum tipo de deficiência aqui que eu não conheça. Na minha escola, muitas vezes, chega uma deficiência nova, rara. Eu tenho que estudar de novo. Eu tenho que aprender. Eu tenho que querer me comunicar com aquela pessoa, querer entender o que ela passa, o que ela precisa, quais são as necessidades dela. Então, esse é o nosso processo, da gente querer que essas pessoas estejam com a gente, querer entender. Né? Querer que a pessoa com deficiência sinta que ela é tão amada que eu parei tudo para tentar entender o que ela tem, para tentar me comunicar com ela. Se chegar alguém aqui com deficiência auditiva, eu não sei falar em Libras, mas eu tenho que ter um esforço de querer me comunicar com ela. Eu posso me comunicar de várias formas e posso também aprender a falar em Libras. Por que não? Por que não? Né? A gente aprende várias coisas, então a gente pode aprender coisas novas, né? Então, a gente tem que estar aberto a aprender com o novo, né? Muita gente tem medo do novo. E lidar com a pessoa com deficiência desafia isso. Não, vamos receber uma criança com deficiência na salinha não, porque é difícil. Não, não é difícil. É fácil. Eu que tenho que aprender, né? Então, para ela ser recebida, não tem muito esforço. Eu tenho que amar aquela criança. Se eu amar como Jesus amou, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou sair da minha zona de conforto. Se eu aprender a olhar como Jesus olha. Então, esse é o nosso desafio. Olhar como Jesus olha, amar como Jesus ama. E por que não aprender o que precisa ser aprendido, né? Que a gente faz esse esforço de, às vezes, fazer uma capacitação com a liderança do Ministério Infantil, com as famílias, né? Tem algumas que são abertas para a família, para a gente buscar conhecer. Não, eu não sei tudo. Mas alguém sabe, vamos trazer, vamos conversar, vamos sentar, vamos conhecer, né? Então, é esse conhecimento que é contínuo. E é um pouco assustador também, né? Eu como pai e convivendo com outros pais, com outras famílias, eu sempre fico pensando assim, eu acho que esse seria até um bom próximo ponto para a gente ir, assim. Como que a gente lida com as famílias, como que a gente se lida como família, né? Ou seja, eu gostei muito da definição de inclusão, vou adotar ela para mim, achei fantástico, né? Essa questão de realmente não é só ter no lugar, mas fazer parte. E como que a gente lida como família, né? Assim, como preparar uma família, talvez seja o caso de alguém que esteja nos assistindo aqui, que descobriu o diagnóstico de alguém que esteja no ventre ainda, né? Com uma necessidade especial, ou que tem alguém recentemente na família, como lidar com isso? E para a família, né, por mais que seja cristão ou não seja cristão,
não é fácil uma notícia dessa. Ninguém está preparado, né? Falar, eu vou ter um filho com deficiência. Vou ter um filho autista, ou um filho cadeirante, ou um filho com síndrome de Down. Ninguém nasce pronto. É uma notícia difícil. E para a família, tem muita família que tem dificuldade até de aceitar. Não é porque ela não quer ter um filho, mas ela sabe tudo que ela vai sofrer como pai e mãe de uma pessoa com deficiência. Tudo que o filho dela vai sofrer na sociedade. Então, aquilo, você nega. Primeiro é negar. Não tem. Não, meu não. Né? O primeiro é a negação. E é comum, é normal. Então, essa família ela precisa de apoio. Ela precisa saber que ela tem pessoas que ela pode contar, que ela não está sozinha, né? Eu tenho uma estatística, assim, que é real, e quem trabalha, que a maioria das mães, elas viram mães solteiras porque os maridos abandonam quando sabe que a mãe vai ter, né, um filho que tem deficiência. Então, a maioria dessas mães que cuidam de pessoas com deficiência são mães solteiras, que estão lá sozinhas. Na minha unidade, tem mães que têm mais de um filho com deficiência. Nossa. Tem 2, 3 filhos com deficiência, os 3. Então, é um desafio, né? E essa pessoa que cuida, ela também precisa ser cuidada, né? Porque ela tá ali cuidando sempre de alguém, porque, sim, é um filho que requer mais cuidado, mais atenção. Então, ela também precisa de ser cuidada. A gente precisa abraçar essa família, né? Estar à disposição dessa família da forma que a gente puder, né? Levar amor, levar conhecimento, né? E ela se sentir segura. Né? Quando ela se sente segura, se sente apoiada, que não está sozinha, é mais fácil para ela vencer aquele desafio. Então é um processo, é um tempo difícil, de escuridão, né? Sim, e como igreja, como é importante que a gente tenha esse apoio com a família, né? Quando a gente é chamado a ser uma família, né, como igreja, você não escolhe quem são seus parentes. Eles vêm e a gente tem que amar e a gente tem que cuidar e estar à disposição, né, para ter interesse. Acho que uma das palavras que você falou que me chamou muita atenção é isso de ter interesse em ir atrás, em querer aprender e estar à disposição, né? Porque algumas deficiências são, às vezes, transitórias ou limitações não tão grandes, mas tem casos de limitações que vão ser para a vida inteira, né? Que vão precisar de acompanhamento constante, severo ali, e é um fardo complicado se carregar sozinho, né? Esse fato que você falou de muitos pais abandonarem, eu já tinha lido sobre isso e também me assustou muito, né? Porque pensa, você vai ter que ter um cuidado, principalmente esses que são cuidados mais de perto, mais intensos, também tem uma necessidade financeira, uma necessidade psicológica absurda, né? Esse apoio à mãe, à família, e como a identidade de paternidade se faz presente. Como é que você fala que Deus ama, que Deus é amor, para uma pessoa que tem a visão de paternidade, o pai que abandona na dificuldade, né? Você deve lidar bastante com esse tipo de realidade, né? Sim, aí a pessoa, ela se sente rejeitada, ela se sente incapaz, porque é o que as pessoas jogam para ela, né? E o tempo todo eu ensino que sim, você é capaz. E você é tão capaz, se você fizer uma coisa errada, eu vou te dar uma bronca. Porque você também é capaz de receber uma bronca. Você não é coitadinho, você é uma pessoa. É uma pessoa que aprende, que faz, que sabe o que é errado, o que é certo, que é igual eu, né? Então, assim, e a gente tem que olhar individualmente. Cada pessoa é diferente, né? Então, assim, eu conheço cada criança aqui da salinha pelo nome. Eu conheço cada aluno meu pelo nome. E eu sei como cada aluno é, o que cada aluno gosta, o que cada criança aqui gosta. Então, você parte de conhecer um por um, né? Você lidar um por um. Aí Jesus, ele conhecia cada discípulo com as suas qualidades, com seus defeitos. Ele lidava com cada um do jeito. Um era mais amoroso. Jesus ia lá, dava um ombro. Outro precisava de uma bronca. Jesus ia mais explosivo, irritado. Então, a gente conhece cada um, sabe que cada um, como cada um reage, que cada um precisa, né? Então, não tem como a gente aprender a lidar com a pessoa com deficiência e com qualquer pessoa no geral. Não, é individual. Esse precisa disso, o outro precisa de outra coisa, o outro precisa de outra coisa. Esse é o nosso desafio, né? E as igrejas, né, não placas de forma geral, precisam se preparar para isso. Sim. Precisa se preparar para receber,
né? E às vezes, quando você olha, e eu fico muito triste porque as pessoas, assim como a sociedade, pensa que é um número pequeno de pessoas e não dá valor. Então, para Jesus, uma pessoa tem valor. Cada pessoa tem valor. Então, hoje a gente vive num conceito numérico, né? De quantidade. Então, um não faz diferença. Não, um faz muita diferença. Jesus disse e ensinou lá na parábola que ele deixava 99 para buscar uma que tinha perdido. Então, uma é muito para Jesus. E é nesse contexto, né? Uma pessoa vale muito. E se uma vale muito, a gente vai se capacitar aqui da forma que fosse entrar uma pessoa com alguma limitação que a gente não conhece, a gente vai sentar, vai estudar, vai se capacitar para receber, para atendê-la da melhor forma possível, para que o Evangelho de Jesus chegue a ela, para que a gente possa se comunicar, né? Aí em Mateus 16:15, se não me engano, fala que para a gente pregar o Evangelho para toda criatura. Então a gente vai ter que procurar formas para pregar o Evangelho para aquela pessoa, para aquela outra pessoa, para aquela outra pessoa, de formas diferentes, né? Como Paulo falava, né? Eu fiz de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, mas o evangelho chegou em todo mundo. Chegou nos gentios, chegou nos judeus, então tem que chegar em todas as pessoas. E eu que tenho que criar estratégias para que chegue, para que essa pessoa entenda, né? Para que as nossas crianças dessa linha entendam quem é Jesus, que Jesus ama elas, então que elas são todas especiais para Jesus, que Jesus quer usar elas, né? Agora a gente está falando sobre missões. Eles estão pedindo aí para evangelizar, né? Que lindo! Então, esse dia nós vamos ter que sair. Os pais aí que estão ouvindo já sabem, ó. Seu filho tá doido para evangelizar. Por quê? E eles podem evangelizar. Então, eles entenderam que eles podem. E são todos lá, né? Então, assim, e todos são iguais, né? Então, e a criança, principalmente a criança, ela não tem dificuldade para estar com outra criança com deficiência. É a gente adulto que cria essas coisas. A criança, ela acolhe, ela recebe, ela ama. Então, a gente vai crescendo e vai ficando preconceituoso. Como a gente vai criando essas cascas, né? Essas barreiras, que de certa forma são até naturais, mas ser natural não quer dizer que é aceitável, né? A gente vai criando padrões, estereotipos, né? Não, o pastor ele tem que ser assim, a pastora tem que ser assim. Nada pode fugir do padrão, não. Deus escolhe pessoas diferentes, com características diferentes. O ministro do louvor tem um que é assim, o outro é de outro jeito, né? Então, aí esses estereotipos afastam as pessoas. Que ela pensa, eu sou diferente desse padrão, então eu não posso. E o pior o melhor é que no final das contas você não tem um igual, né? É uma ilusão a gente acreditar que tem um padrão. Que tem, não, é desse jeito, não, esse aqui é o biotipo para isso, esse é o padrão necessário para a pessoa fazer isso ou aquilo, e isso nos afasta da beleza da diversidade, né, do que Cristo faz, porque se a gente olha para a natureza, o que mais tem é diversidade, né? Você tem animais das cores diversas, com habilidades completamente diversas, e até entre as suas similaridades, né, pássaros. São pássaros, mas não são todos os pássaros que são iguais. Não cantam iguais, não, os hábitos deles são diferentes. Às vezes até as variações da própria espécie, né? Você pega os tucanos, cara, tem tucano diferente, tem de jeitos diferentes. Então, assim, não é só porque ele foi chamado para, pegando uma característica específica, né, para voar. Você foi chamado para voar. Mas tem vários tipos de voo, né? Tem voo de águia, tem voo de condor, tem voo de galinha, tem vários tipos de voos diferentes, e quando a gente entende isso em chamados, né, e isso, enquanto você foi falando, foi me vendo muito à cabeça isso, assim, como nós já estamos preparados como igreja, né, como um todo, a questão do evangelismo, né, a gente tem escolas de missões, a gente tem um legado histórico de missiologia, de preparos, de técnicas, um preparo de fato muito grande para evangelizar nações, evangelizar culturas diferentes, mas tipos diferentes é algo que a gente ainda está engatinhando muito, né? E o que a gente, como igreja, tinha que estar mais preparado, né? Porque aqui é o lugar principal de inclusão, né? Se a gente pensar assim de uma forma do evangelho mesmo, porque o amor, ele não cria barreiras.
ele cria pontes, ele liga, ele une pessoas diferentes, né? Então, aqui tem que ser o espaço que qualquer pessoa vai se sentir bem de estar, né? Às vezes, lá no mundo, pode ser que tenha algum lugar que ela não se sinta mesmo, mas aqui não, aqui precisa ser o lugar que ela vai se sentir em casa, né? Aqui tem que ser um pedacinho do céu para ela vai se sentir amada, ela vai sentir que ela é importante, porque ela é importante, né? Então, a gente precisa deixar esse legado de amor. O amor, ele quebra toda dificuldade, né? Eu tenho até uma frase que um pastor falava que eu amo muito, que o egoísmo, ele cria barreiras, o amor, ele traz pontes, né? Então, o egoísmo, ele põe dificuldade, né? Eu não vou fazer isso, não vou mexer com isso, não vou lidar com isso. Isso não, porque eu não dou conta, porque é difícil. O amor não. O amor não vê dificuldade. Quem tá apaixonado, qualquer coisa dá conta, qualquer coisa faz, tô pronto para tudo. Então, quando a gente aprende a amar as pessoas, não tem nada difícil, né? Então, tem pessoas, talvez, com transtornos muito difíceis, esquizofrenia, outras coisas muito difíceis. Mas que, se amadas, se cuidadas, né? Cuidadas também, né, com terapias, com remédio, com o que é necessário, médico, mas também cuidada com carinho, com amor, elas convivem com a gente, né, normalmente, e podem ser usadas, né, e podem nos ensinar muitas coisas. Então, esse é o nosso caminho, né, como sociedade, como igreja, né, mas principalmente como igreja, é ser um espaço acolhedor. Não, isso é muito verdade. E a gente vê que esse tipo de dificuldade da igreja não é de agora. A gente vê, não tem como não lembrar do povo recorrendo a Cristo e falando, não, mas aqui quem foi que pecou, né? Foram seus pais, foram os seus avós, por que ele é desse jeito? E a gente fica tentando, às vezes, arrumar justificativas ou uma maneira de segregar ainda mais, né? Deus pode curar e pode transformar? Pode. Amém se eu fizer, glória a Deus se eu fizer. Mas amém, glória a Deus também se ele não fizer. Que ele pode usar do mesmo jeito também. Não desmerece nada, não vai o fazer um discípulo melhor ou pior, né? E essa ideia de pecado, ela é muito ruim, né? Porque a pessoa não nasceu assim porque a mãe pecou, o pai pecou, porque ela pecou. Ela nasceu porque é um propósito de Deus em tudo, né? Então, se tem um propósito de Deus, Deus pode curar? Pode. Mas ele pode usar assim? Pode também. A gente precisa entender isso. E tem essa riqueza, né, da diversidade de Cristo. Quando a gente vê que, quando eu fui estudar sobre o DNA, que você vê assim, o tanto de milhões de pessoas e cada um tem um DNA. Tanto de milhões de espécies de plantas, de animais. E cada animal é diferente. Completamente diferente. Ainda que uma pessoa seja gêmea da outra, fisicamente pareça igual, não é igual. Não tem nenhuma pessoa igual no mundo. Todas são diferentes. E isso, a gente tem que ver Deus nisso, né? Ver que Deus cria pessoas diferentes para propósitos diferentes, inclusive, né? Pessoas que vão fazer aquilo que eu não vou fazer. Vão chegar em lugares que eu não posso chegar. Que vão ter uma visão e um discernimento de coisas que eu não vou ter. Uma das coisas, assim, que... Acho que das primeiras crianças, né, com síndrome de Down que eu tive contato, me constrangeram de um jeito pela sua capacidade de amor, de expressão física de amor, que me constrangeu. Eu me senti constrangido. Falei, caramba, como em minutos eu aprendi tanto sobre expressão de amor. Falei, caramba, como a gente se limita às vezes na expressão do amor, e às vezes numa característica ela não tem tantas travas assim, consegue expressar amor de um jeito que eu confesso que eu fiquei muito impactado, assim, muito... Caramba! Quando eu comecei a trabalhar com inclusão, principalmente com pessoas com deficiência intelectual, e eu fui percebendo que como eles são pessoas melhores que nós, como pessoas, porque eles são pessoas sinceras, né? São pessoas amorosas. Então, como eu aprendi com os meus alunos, como eles me ensinaram a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais sincera com as outras, eu fiquei emocionada porque é emocionante. Sim. Né? Se você abrir o seu coração, o tanto que você tem para aprender, né? Então, a gente precisa abrir o nosso coração mesmo, falar, você tem, não é só eu tô aqui e tenho algo para te dar, não, você tem algo que a gente precisa. Isso é o principal.
você tem algo que a gente precisa como igreja. E a igreja está perdendo muito, fechando as portas para as pessoas com deficiência. Nós estamos perdendo. Não é eles que estão perdendo. A gente precisa entender que é a gente que está perdendo. Né? Como a gente poderia estar ganhando? Né? E como a gente ganha, às vezes, quando a gente tem lá na salinha alguém, né, uma criança com deficiência, como a gente ganha com essas crianças? Né? Como as outras crianças no convívio ganham? Como essas crianças aqui a gente vê elas evoluindo, né, como igreja, como família, com convívio. Então, assim, é a gente entender isso, ó. Elas têm muito, a gente está perdendo muito como igreja. Como a nossa arrogância e prepotência nos afasta de bênçãos tão grandes. Assim, todo filho é uma bênção. Todo filho é uma bênção. Todo filho é uma semente que o Senhor te deu. É um legado, é uma oportunidade de aprendizado, de experimentar um pouquinho da vida, né? Que é algo que é unicamente de Deus. Né? O poder de dar a vida é único de Deus. E quando ele deixa a gente compartilhar ali, de estar perto, de criar uma criança. E como, às vezes, esse medo afasta de viver coisas tão incríveis, né? Tão incríveis. E voltando um pouquinho no que você estava falando sobre diagnósticos, né? Diagnósticos tardios. Eu sou fruto de um diagnóstico tardio. Né? Eu tenho TDAH, um nível bem considerável. Né? Não sou tão hiperativo, né? Minha hiperatividade é mais cognitiva do que física. Na infância eu sempre fui muito ativo e tal, mas o meu cérebro é parado, ele não para. E eu sofri muito na minha infância e tal, porque eu fui ser diagnosticado adulto. Então, assim, eu sempre fui tratando consequências disso, né? Os efeitos colaterais de se ter TDAH. E como foi bacana o dia que eu finalmente tive um diagnóstico e entendi, passei a me entender. É quase um paralelo do quando a gente começa a entender quem a gente é em Cristo, né? Você começa a ter noções maiores de quem você é de fato. E isso é muito importante. Muita gente tem tanta dificuldade, né? Às vezes fica remando contra a sua própria vida, né? Sem buscar, ou sem tentar se entender, né? E é tão importante porque isso tira um peso, né? Tira um peso de... não é uma bobagem. Não, o diagnóstico tira um peso. Ó, eu sou assim, eu sei por que eu sou assim, e agora eu sei como que eu vou conviver com isso. Porque quando a gente não sabe o que a gente tem, e aí tem várias opiniões, ou as pessoas julgam sem saber por que aquelas pessoas, né, têm essas atitudes. Não, quando você tem um diagnóstico, você fala, agora eu sei o que eu tenho. Então, e quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo a família aceitar, mais cedo a gente estiver preparado para reconhecer, para com sabedoria, né, buscar ajudar, auxiliar as famílias, melhor é, porque mais cedo vai ser tratado, menos vai ter um sofrimento menor na escola, no crescimento, no desenvolvimento, né? Porque a pessoa, às vezes, pelo preconceito que ela sofre, ela começa a camuflar algumas coisas, tentar camuflar. Só que internamente ela sofre com aquilo. Nossa, e vai causar um transtorno lá na frente muito grande. Né? Então, quanto mais cedo a gente tem um diagnóstico, melhor é. E quem está aí adulto assistindo, que está fugindo, aceita que é melhor. Aceita que dói menos. Aceita que é melhor. Aceita, busque ajuda. Não é vergonha, né? Assim, é normal, né? É normal você ter uma diferença e você sabe aprender a lidar com ela. E as pessoas começarem a te respeitar pelo que você é. Eu sou o Felipe e tenho TDAH. E isso não muda quem você é. Né? E ajuda as pessoas também a ser mais pacientes com você. Né? Mais tolerantes. Esse autoconhecimento, ele não servir como dois extremos, que há uma tendência também a isso, né? Ou se utilizar como uma muleta, né? Você justificar qualquer coisa com isso. Ah, não, porque eu sou assim, porque... Ou então começar a aproveitar daquilo ali, né? De, porque tadinho, coitadinho e tal. E não tem nada a ver, né? Assim, o próprio chamado de Cristo é vim do jeito que você tá, né? Mas não é só aceitar Cristo, existe uma conversão. A conversão é transformação, beleza. Você é assim, legal, mas não é para você ser 100% assim. As suas características, ok, Deus te deu por um motivo,
mas exige uma transformação. Acho que esse é um dos pontos do evangelho que a gente não pode deixar de abraçar, principalmente no dia de hoje. Ou seja, a questão da transformação. Eu tenho que ser transformado a cada dia. E o transformado não é na essência do que Deus me deu, mas é no meu caráter, no como eu enxergo, como eu me transformo. E aí, como essa transformação também tem que acontecer dentro da igreja, né? E eu entender também, eu tenho isso. Mas eu posso melhorar nisso. É mais difícil para mim? É. É mais difícil, talvez, para a pessoa com TDAH ser organizada? É. Mas ela não pode ser? Não é uma verdade. Ela pode ser. Até porque a gente convive com a família, né? A gente, né, convive como igreja, a gente convive no trabalho. Então, a gente precisa tentar, né, melhorar. E tem, né, várias pessoas que podem nos dar suporte para isso, né? Tem terapias, na escola tem professores, né? Então, tem pessoas que estão lá para nos dar apoio, para melhorar. Aqui na igreja tem pastores, tem líderes que vão nos ajudar a melhorar, né? A gente não tiver uma deficiência, não é uma vítima. Ah, não, porque tem deficiência, então pode deixar fazer qualquer coisa. Não, tem deficiência, mas ela pode se comportar como qualquer pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa faz isso, não, tem deficiência, então deixa pra lá. Não, a gente não tem que deixar pra lá. Educação. A gente tem que educar. Tem deficiência, mas ela vai aprender. E esse é um ponto legal. Como é que funciona? Até porque você tem muita experiência, a gente vai conseguir se enriquecer muito com isso também. Como é que é o processo de educação, né, educação acadêmica, né, formal, de uma pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência exige do professor mais, que é um olhar individual, né? Eu faço um plano para minha turma, mas eu faço um plano individual para cada aluno. Então, esse aluno está num nível, esse está no outro, mas todos eu ensino, né? Todos estão ali aprendendo. Mas, às vezes, mesmo o aluno na mesma sala, e às vezes até a pessoa, isso é um problema da educação, até a pessoa sem deficiência, na mesma sala tem alunos com níveis diferentes de aprendizagem, de desenvolvimento e tudo. Então, a gente precisa ter paciência para entender, né, que aquela criança, às vezes, requer um pouco mais de mim para aprender matemática, por exemplo. A outra não, a outra já tem uma facilidade para aprender matemática, mas às vezes ela requer um pouco mais do professor para aprender outra disciplina, né? A gente vai vendo, assim, até pessoas com outras habilidades, que também é um mito, também é uma pessoa que precisa muito de inclusão, é um mito, elas não são boas em tudo. Elas, às vezes, têm uma alta habilidade para uma área, para arte, ou para matemática, ou para uma área, mas ela precisa também de inclusão, né? Ela também é uma pessoa que precisa muito do olhar do professor, do olhar da igreja, porque é uma pessoa que, às vezes, ela tá lá na frente num conteúdo que ninguém vai alcançar. Mas aí a pessoa olha, não, mas ela não tem altas habilidades, porque Einstein, que era um gênio, não era bom em... O gênio da física tinha sérios problemas com cálculo. Pois é, reprovou. Então, assim, a gente tem coisas, estereotipos que nos prejudicam e prejudicam a pessoa que está naquela condição. Então, a pessoa com altas habilidades é uma pessoa que sofre muito na escola. Que é a pessoa que os professores e os pais acham que ela precisa de nada. Mas ela sofre, ela é ansiosa, aí tem todas as coisas que vêm incluídas, né? Porque ela tem um perfeccionismo, ela tem, né, todas as outras características que causam sofrimento, sim, que precisa, sim, de um olhar atento. Então, cada pessoa com suas habilidades, ela precisa de um olhar atento, né? A gente precisa enxergar ali, olha, fulano tem essa habilidade aqui, vamos investir nisso? Porque por muito tempo ficou olhando só para a limitação. Às vezes, a pessoa é um cadeirante, ela não pode correr. Hoje a gente vê nas Paralimpíadas, tem jogos de cadeirantes, né? Então, ela pode fazer outras coisas. A gente fica focado no que ela não pode. Eu não posso fazer várias coisas, mas tem várias coisas que eu posso e faço bem. E tem outras que, se colocar para fazer, vai ser um desastre. Só que se você focar no que a pessoa tem limitação, aí você cria para ela não pode andar, não pode fazer nada. Não, ela pode fazer muitas coisas, ela pode estudar, ela pode fazer uma faculdade, ela pode ser um bom advogado, um bom professor, ela pode fazer esporte. Sim. Ela pode ser um atleta.
Quando eu estava fazendo curso de nutrição, eu fiz um trabalho na seleção paralímpica de vôlei sentado feminino, um trabalho, né, da nutrição. E ainda não terminei, mas vou terminar, falta só um ano. Quase nutri. É que também são tão poucos cursos, né? Quase nutri. E, gente, as mulheres treinam, as mulheres têm uma força que, assim, e uma força exterior, a força na jogada, na bola, e uma força interior daquelas mulheres que eu fiquei, assim, constrangida. Força de vontade, de superação, né? Algumas nasceram com deficiência, outras sofreram um acidente, mas não se deixaram levar por aquilo, não procuraram, foram desafiadas. Eu vou continuar, eu vou fazer algo, eu vou superar. E são, né, atletas nacionais que nos representam, que ganharam medalhas. Então, a gente precisa ter isso, olha, superação dos limites. Parar de olhar os limites e olhar para potencialidade. O que ela pode, o que ela é boa. Vamos investir no que ela é boa? Vamos esquecer o que ela não consegue? Porque se eu ficar focando no que eu não consigo, eu vou ficar deprimida. Esse é um ponto muito, muito interessante, porque nós temos uma tendência industrial, né, de planificar. Eu ouvi uma vez um ditado que eu achei muito interessante, né? Cabeça de prego que se destaca, martelo nele, né? Então, o único jeito que você tem de nivelar é para baixo, né? Então, acaba que, por N dificuldades, né? A gente pensa até do sistema de ensino ou do que seja, a gente precisa de um certo nivelamento. E esse nivelamento, ele acaba sendo limitante, né? Ele vai pegar ali qual que é a média e pega essa média e estica, e uns vão estar para baixo, uns vão estar para cima. E um ponto que você estava tratando que para mim é muito, muito importante, essa questão do focar nas habilidades. O que eu tenho de habilidade, o que eu tenho para oferecer, e não o que eu não posso oferecer. Que como a gente gasta tempo e energia, às vezes, em coisas que não vão ser assim, né? Vou pegar um exemplo visualmente mais claro. Você estava falando, um cadeirante falou, nossa, ele não vai correr. Caramba, ele nunca vai fazer salto em distância. Tá, e as trocentas milhões de outras coisas que ele pode fazer. E eu também não sou boa para correr, nem só fazer salto. E tudo bem, tá tudo bem, né? Então, e as coisas que ele pode fazer? Eu estava até entrevistando esses dias um trabalho do mestrado, eu fiz uma entrevista com um japonês. E ele falando, compartilhando, né, como que é lá no Japão a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Lá é o mercado de trabalho que se adequa para receber. Então, você dá conta de fazer isso. Então, vamos arrumar aqui. Aqui não. A pessoa com deficiência que tem que se adequar, que tem que... Não, lá eles adequam. Então, lá eles estão muito mais avançados que nós, né? Hoje a gente tem, sim, uma perspectiva desse tipo de emprego que chama emprego apoiado, né? Tá tendo um estudo aqui em Goiânia já. Tem um grupo que estuda isso e que quer implementar isso, inclusive através do Ministério Público, né? Então, mas é isso. Que eu posso fazer? Que aqui na minha empresa essa pessoa tem condições, habilidades para fazer? Né? Então, vamos adequar aqui o espaço para ela, vamos fazer as adequações necessárias. E o ganho que né? Eu trabalho com empregabilidade da pessoa com deficiência também, a gente tem, né, um projeto lá. Os nossos alunos, tem alunos que estão nesse projeto, que eles estão na mesma empresa há mais de 10 anos. Eles são funcionários do mês. Como eles valorizam muito mais o trabalho, como eles são muito mais apaixonados, como eles dão valor, porque para eles é importante, aquilo é uma conquista. Para nós, talvez você está reclamando de ter um trabalho em casa, para eles é uma conquista. É uma conquista, eu conquistei o meu lugar, o meu espaço na sociedade, eu tenho o meu salário. Então, da dignidade. Então, e a gente precisa entender, como cristão, que essa causa é nossa, a gente tem que lutar pelos direitos das pessoas que estão oprimidas, das pessoas, né, que estão passando abuso, das pessoas com deficiência. Essas causas são nossas. Justiça social é um problema nosso também. Sim. A gente foi deixando, né? Não, isso aqui, vamos trancar aqui as portas. Onde é mais fácil, vamos né? ficar aqui trancado e esquecer os problemas lá fora. Não, esse problema é nosso, é meu, é de todos nós. A gente tem que lutar, né? Elas precisam que sejam garantidos os direitos. Essas crianças, talvez não seja a minha criança, eu ainda não tenho filho, mas tem crianças sendo abusadas, elas precisam que a gente lute por elas.
né? A gente, como cristão, tem que assumir essas causas, né? Porque a gente acha que é uma causa, deixar alguém lá. Não é nossa, a gente precisa doer o nosso coração, ver uma injustiça, ver alguém talvez sofrendo preconceito, alguém sendo barrado de entrar num lugar porque tem uma deficiência, sendo impedido de entrar num lugar porque tem uma deficiência. Então, isso aí tem que gerar alguma coisa em nós, um desconforto, né? Tem que... E esse barrar, às vezes, não é só o barrar literalmente, mas você pode barrar dificultando o acesso, né? Quando a gente olha para as nossas igrejas, né, no geral. Cara, o quanto as nossas igrejas estão preparadas para receber pessoas das mais diversas. Vamos começar pela acessibilidade em si, né? O quanto você tem, às vezes, vagas que, né, para cá, que possa receber uma pessoa que tem uma necessidade de locomoção. O quanto que a gente está preparado para receber deficientes auditivos, deficientes visuais, ou deficientes com deficiências cognitivas mesmo, né? O que você estava falando da salinha, por exemplo, né? Cara, como é que eu mostro para essa criança? Eu tive uma experiência dessa e eu quero trazer para cá o ponto, porque eu sei que a gente na Flecha tem algo assim, mas eu tive uma experiência anterior de ver uma família que trouxe uma criança que tinha uma deficiência. Ela foi muito bem tratada. E assim, foi um culto normal, sabe? Não teve nada demais. Normal. Pra gente, normal. E aí depois ela procurou pra conversar e tal, e a gente conversando e falando, cara, eu estou acostumado a ser bem tratado. Estou acostumado a ir num culto e ser bem tratado. Mas nada mexe mais do que eu buscar o meu filho e eu ver que ele se sentiu finalmente acolhido. Né? Porque, beleza, eu estou aprendendo de Deus e o meu filho. Né? E essa importância da igreja se posicionar para isso. E como que a gente, né, e trazendo um pouco para cá, como que a gente começa a implantar essa cultura de amor? E essa cultura, até as crianças em si, muitas igrejas não valorizam as crianças, mas as crianças, elas são um membro, elas são parte do corpo. Elas não são menos importantes que um adulto. Elas não têm que receber um alimento menos qualificado do que o adulto. Não, o alimento que elas recebem lá na salinha é bem preparado, é com os melhores líderes, tem que ser os mais apaixonados. A gente fala muito isso. Porque em muitos lugares eu já ouvi isso e eu fiquei indignada. Não, mas não lidera criança não, porque é um desperdício. Falei, glória a Deus, eu quero ser desperdiçada a minha vida inteirinha lá na salinha. Por quê? Porque a visão da pessoa, a criança não merecia um bom líder. Então, a gente é um desperdício mesmo nas mãos de Jesus. E a pessoa com deficiência também, ela merece um bom líder, um líder preparado, um líder que está apaixonado, um líder que sabe, não, às vezes não sabe, mas que quer aprender para receber. Né, que quer aprender, se chegar na sua eclésia, se chegar na sua igreja, você tem que querer aprender para receber. Né? A gente não nasceu sabendo nem falar, não sabe escrever nosso nome, a gente hoje sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, vai aprender ao longo da vida. Então, a gente precisa, como igreja, abrir o coração para isso. Né? Abrir as portas para isso. Abrir as portas para receber todas as pessoas. Né? Para incluir as pessoas de fato. Não é falar, não, tem um membro aqui, não. E esse membro quer servir, então vamos, seja bem-vindo para somar conosco, seja bem-vindo para servir, seja bem-vindo, por que não para liderar, por que não para ser um pastor aqui nessa casa. Né? As crianças da salinha, sejam bem-vindas para amanhã estar no louvor aqui, seja ela com deficiência ou não, sejam bem-vindas para estimular que seu ministério seja desenvolvido. Então, isso é igreja, isso é estar sendo igreja. E a gente ainda está avançando em aprender o que é ser igreja. Apesar da igreja ter tantos anos, a gente ainda está aprendendo a ser igreja. Eu ouvi uma vez uma expressão falando o seguinte, todo mundo quer ser o Billy Graham, mas quantos querem ser o pastor do Billy Graham? Né? Será que o Billy Graham seria o Billy Graham se ele fosse o seu liderado? Você daria as condições suficientes para ele ser quem foi? Se John Pipe estivesse na sua salinha,
infantil, ele teria sido alimentado o suficiente para ser quem ele foi? Né? Então, assim, a gente ter essa noção de que nós temos joias ali. Quando a gente recebe essas crianças, quando a gente recebe qualquer pessoa que Deus enviou, ela é uma joia preciosa para o Senhor e que nós não temos o direito de achar que, não, isso aqui não, isso aqui não. Cara, eu não sei o que Deus tem. Essa é a missão que Deus me deu agora. Mas e aí? Quais vão ser os testemunhos? Quantas pessoas ela vai alcançar para Cristo? Ou que seja uma, que ela transforme a sua família, que ela seja uma pessoa que seja salva de verdade, que mostre o amor de Cristo onde ela vai. Quem é a gente para limitar isso, né? Para não ser essa extensão do amor, né? É muito doloroso a gente ver que o quanto a gente precisa crescer nesse quesito, né? E se o próximo Billy Graham aí tá numa cadeira de rodas? E se o próximo Billy Graham, o próximo John Piper, é uma pessoa do espectro autista? A gente está limitando o próximo mover porque a gente está olhando com o nosso olhar preconceituoso, né? E isso é muito sério. Esses dias as mães me procuram muito, né? Uma mãe lá da escola me procurou querendo que eu falasse para ela uma igreja que ela pode levar o filho dela com deficiência. Eu olhei assim, achei estranho, né? Falei, para mim, qualquer igreja tinha que poder levar, né, seu filho. Aí ela, não, porque eu fui em várias igrejas e eu tento levar meu filho na salinha e eles falam que não recebem. Oi? E eu fiquei indignada. Falei, não recebe, não recebe. E eu até falei, eu me dispus, eu posso entrar, ficar com ele aqui, se vocês precisarem, né? Ou se não, vocês não deixam, ele fica aqui sozinho, ele é acostumado. Mas não recebe. Eu falei, gente, é um absurdo a gente ouvir isso, né? Hoje, né? Se fosse há 100 anos atrás, tudo bem. Hoje a gente ouvir histórias assim é muito triste. Porque esse é um espaço que tem que ser aberto, né? E a gente não tem desculpa, a gente é indesculpável. Talvez na sua igreja não tenha alguém habilitado para isso. Convida alguém, um especialista para capacitar, né, os irmãos da liderança, mas a gente não tem desculpa, né? A gente é indesculpável. A partir do momento que a gente sabe e nega, a gente tá optando por negar acesso, né? Então a gente, não, porque aqui, né, graças a Deus tem um especialista na área de inclusão. Mas se não tivesse, não era uma desculpa. Eu posso trazer alguém. E até te perguntar isso, se alguém que está ouvindo isso, né, começou a sentir, foi ouvindo e foi sentindo queimar, você fala, caramba, o Senhor foi falando, cara, é comigo. Como que essa pessoa pode começar a buscar, se preparar para isso, para levar para sua igreja, levar para o seu dia a dia, para sua própria vida, lidar, né? Como lidar, aprender. Você, membro de outra igreja, o pastor, talvez você não tenha conhecimento, mas hoje o conhecimento ele é acessível a todos nós, né? Tem muita coisa que a gente pode buscar até na internet, muito conhecimento bom, né? A gente tem que saber filtrar, mas tem muitas igrejas que já trabalham, né, nessa perspectiva. Tem muitos cristãos na educação que trabalham na inclusão. Às vezes você tem uma professora aí na sua igreja que trabalha e você nunca deu nem atenção, nem sabe, né? Então, assim, às vezes você tem uma pessoa aí, mas se você não tem muitas pessoas cristãs que com certeza iriam aí com uma boa vontade, né? Falar um pouco, te ensinar um pouco, levar um pouco do que precisa. Então, a gente precisa de boa vontade. Se a gente tiver boa vontade, a gente pode tudo, né? A gente estava até compartilhando no nosso retiro de líder. Se a gente tiver um compromisso apaixonado, não tem limite. Então, a gente precisa fazer um compromisso apaixonado com Jesus e com o processo de inclusão das pessoas com deficiência na igreja. A igreja é um espaço para todos nós. Então, se você é uma pessoa com deficiência, sinta-se bem-vindo. Aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa e a gente vai se preparar para te receber. É uma extensão de amor, né? A gente tem que estar, assim, sempre preparado e buscando, né? Que a gente estava falando um pouquinho antes, né? O tanto que a gente se prepara, você vai preparar uma palavra, você estuda, você busca, você vai, você sente chamado de missões, você vai se preparar ali, eu vou para outro país, você aprende idiomas.
Cara, e o quanto a gente está se preparando para receber as pessoas que o Senhor tem mandado, porque hoje em dia você não precisa ir atrás. Você estendeu a mão, falou que ó, aqui eu recebo, pode vir. Cara, vai vir. Você não precisa ir atrás. Mas você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que estar à disposição. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala assim, que ele capacita os que ele escolhe. Né? Quando a gente entende que não importa a capacitação que eu tenho, eu nunca vou estar à altura do Senhor, eu entendo que eu sempre vou ser carente da capacitação dele. Então Deus busca os que estão disponíveis, né? Mais do que a sua habilidade, a sua disponibilidade. Eu estou disponível para ser tratado, para ser ensinável, né? Para ser moldado pelo Senhor, para ser instrumento. A partir disso, as coisas vão começar a acontecer porque você está disponível, né? É simplesmente isso, né? Fazer igual lá em Isaías e falar: eis-me aqui, Senhor. Ó, eu não sei nada, eu não tenho talvez o conhecimento dessa pessoa que está falando, mas eis-me aqui, eu estou disponível. Se o Senhor tem alguém para trazer para mim cuidar, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai me capacitar, né? O Senhor vai me capacitar para cuidar dessa pessoa, para apacentar essa pessoa, para discipular essa pessoa e para que Deus também use essa pessoa para ganhar outras pessoas. Então, é um processo contínuo, né, do evangelho, né, e de fazer discípulos. Então, se você se colocar à disposição, eu não era capaz de fazer muitas coisas. Aí eu falei: Jesus, o Senhor aqui, mas eu não seria capaz de estar. Mas eu falei: eis-me aqui, Jesus, se o Senhor me chamou, eis-me aqui. Então, a gente tem que se colocar, de fato, à disposição de Jesus, né, porque também hoje nós somos muitos cristãos que Jesus, eu quero ser usado, mas só no que eu quero, não toca nisso, não toca aquilo. Não, eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Se o Senhor acordar amanhã e quiser fazer outra coisa, totalmente diferente, e me enviar para fazer outra coisa, eis-me aqui também. Então eu tenho que estar pronto para aquilo que Deus queimar no meu coração, né? Deus queimou no meu coração a inclusão. Eu podia fazer várias coisas, eu me apaixonei, e sei que esse amor veio dele, né? Eu não trabalho, eu recebo por algo que para mim é uma paixão, né? Não é difícil, eu sou apaixonada pela minha profissão e eu sei que foi o Senhor que escolheu. Então a gente também tem que, às vezes a gente quer fazer as nossas escolhas, não quer nem ouvir Deus, né? Deixe Deus te usar da maneira dele, da forma que ele quer, deixe ele te capacitar, né? Se Deus te acreditou para fazer algo que talvez você ache que não é possível, deixa Deus te surpreender, deixa Deus mostrar o que ele pode fazer através de você, né? Então, e deixa Deus te surpreender também para mostrar o que ele pode fazer através de uma pessoa com deficiência, como elas são capazes, como é possível, né? Tantas coisas, como eu conheço pessoas com deficiência, com várias formações. Sim. Pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pessoas com deficiência que são casadas, têm filhos, vivem uma vida normal, igual a minha, que briga com o marido, igual eu. Então, a gente precisa entender que isso é inclusão. É a gente respeitar como um cidadão. E amar e investir. Né? A gente não tem que estar aberto como igreja só para receber, não é para investir. É para acreditar mesmo. É entender que eles são carentes da misericórdia e do amor de Deus, assim como eu. Eles são carentes do sacrifício de Cristo, assim como eu. Eles são carentes de serem convertidos e transformados pelo sangue de Jesus, tanto quanto eu, né? Que a gente está no mesmo barco, né? A gente está literalmente dentro das mesmas necessidades, na multiforma de Deus, mas que a necessidade... E Jesus morreu por ele, assim como morreu por mim. Isso é forte. Jesus amou de tal maneira. Como posso eu não amar da mesma maneira? Então, se eu amo Jesus, eu tenho que amar todas as pessoas. Não é só as que eu quero, as que me agradam. Eu tenho que amar pessoas difíceis. Eu tenho que amar pessoas com deficiência, sem deficiência. Eu tenho que amar pessoas que me perseguem, que me caluniam. Eu tenho que amar todas as pessoas. Esse é o nosso desafio como cristão. E lá em 1 Coríntios 13 fala: eu posso fazer todas as coisas, eu posso ser pastora, professora. Se for sem amor, de nada vale. Exatamente. Então, tudo que tem amor, tem jeito. E muitas pessoas acabam
levando assim o amor ao próximo, né? Esse não, o próximo. Pronto. Ah, não, esse também não, o próximo. E quando o agir com o amor, eu acho que, de fato, Cristo mesmo fala, né? Que, que honra tem você amar o seu irmão, que honra tem em você demonstrar amor por aquele que já caminha do seu lado, que te agrada, aquele que tem os mesmos gostos de você, né? Honra você tem quando você ama aquele que te persegue, quando você ama aquele que não te entende. Imagina se Deus não tivesse tido por amor com Paulo, o perseguidor, se tornou um dos maiores legisladores, entre aspas, né, dos que mais escreveu cartas e maior base do que nós temos da igreja. Então, ter esse entendimento de que há uma necessidade de amor e que há uma necessidade da gente sair da nossa zona de conforto. Né? Ser cristão é constantemente ser retirado da sua zona de conforto. A sensação que eu tenho com Deus é que quando você começa a fazer o ninhozinho e falar que tá começando a ficar legal, Deus fala, opa, vem cá, que foi para isso que eu te chamei, vamos aqui. E não é viver na adversidade, né? Mas é viver fora da zona de conforto, porque nós estamos em uma guerra constante. E eu tenho sim que ter esse mesmo amor por buscar o outro, seja na condição que ele tiver. Não para manter ele na condição que ele está, mas buscar ele. Né? Não é que ele se converte, depois você vem. Que é uma tendência, né? A gente quer pessoas já quase Jesus Cristo em treinamento para andar com a gente, né? Mas nem Jesus que era Jesus Cristo teve isso. Jesus amou lá Pedro negando ele, sabia que ia negar. Ainda falou para ele, mas mesmo assim, eu vou investir em você, porque um dia eu sei que você será uma pedra que vai edificar a igreja. Então Jesus viu não a limitação, porque sabia que ele tinha, mas viu a potencialidade. Não, você pode ser uma pedra. Então é assim que a gente tem que olhar para todo mundo. Não, tem uma limitação, mas tem um potencial. Então quando a gente começa a olhar assim, com o olhar de Jesus, eu sempre oro, Jesus me ajuda a olhar para cada pessoa como o Senhor olha, a enxergar cada pessoa como o Senhor enxerga, a enxergar o reino do Senhor e todas as coisas da sociedade como o Senhor enxerga, né? Para trazer o seu reino, um pouquinho do seu reino aqui no meu trabalho, aqui na minha casa, onde eu estiver. Né? Então, essa é uma oração, que venha o teu reino. E o reino dele vai vir através de nós. Se a gente não se dispor a trazer o reino, e não há reino onde há divisão, há preconceito, onde, né, pessoas são segregadas. Isso não combina com o reino. Né? Jesus jamais lançaria fora qualquer pessoa que se jogasse nos pés dele. E a gente sabe que tem pessoas que são sinceramente interessadas em conhecer Jesus e se aproximar dele, e hoje tem sido negado acesso. Né? Então isso é grave. Né? E a gente precisa abrir nossos olhos. Né? Isso tem que queimar nosso coração. Queimar nosso coração, pregar o evangelho aqui na nossa cidade, fora da nossa cidade, para pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, pessoas com transtorno, sem transtorno, todas as pessoas, até que ele venha. Nós temos que não perder a capacidade de nos sentirmos constrangidos em amor, né? Não simplesmente nos conformar com este mundo. Quando a gente vê uma injustiça e aquilo passa normal, o problema não está mais na sociedade, está em nós. Se eu vejo alguém sofrendo e aquilo não causa nada em mim, o problema está em mim. Eu já me perdi há muito tempo. Né? Então, se eu vejo isso acontecendo com a mãe, com a criança, com o adulto com deficiência e me calo, então o problema está em mim. O problema está no meu cristianismo, está na minha hipocrisia. Né? Então, Martin Luther King tem uma frase que fala, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É nós nos calando como igreja para tudo que está acontecendo de errado. Então, que a gente não se cale, que a gente não feche nossos olhos, que a gente não ignore. Né? A inclusão é um problema nosso. É uma causa nossa. Né? E todas essas causas são nossas. A pobreza, né? São causas da igreja. O órfão, a viúva, está na palavra de Deus. A gente precisa abraçar essas causas assim como Jesus abraçaria. Entender o diaconato como uma vocação inerente a todos nós. Né? Essa vocação de servir mesmo, de
de estar à disposição de arregaçar as mangas e, cara, eu vou fazer. Não só esperar, porque como brasileiros, né, a cultura brasileira é muito forte nisso do terceirizar, né? Ah, não, o Estado tem que fazer, fulano tem que fazer, não sei quem tem que fazer. Cara, mas você, que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel nesse processo de transformação? O que eu posso fazer na igreja em que eu estou? Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito interessante, que fala assim, foi eu acompanhando um aconselhamento, né? A pessoa falou, porque eu estava pensando em trocar de igreja, em isso e aquilo. Aí eu queria um conselho e tal. E o pastor que eu estava acompanhando, ele falou assim, olha, tem uma coisa, se você passar na frente de uma igreja que ela estiver perfeita, foge dela. Porque se ela está perfeita sem você, você vai estragar ela. Você não tem nada para fazer lá. Agora, se Deus te deu um entendimento de algo aonde você está, é para que você seja parte da transformação daquilo. Né? Deus nunca deu uma visão profética a um profeta para ver e ficar para ele mesmo ir embora. O único que negou agir diante de uma profecia foi parar na barriga de um peixe. E no final das contas foi fazer o que era para ser feito. Então, eu até falo isso para você. Se você tem esse chamado, se você tem visto que Deus tem te chamado para coisas, não negligencie. Seja você o ponto de transformação na sua igreja. Seja você a trazer isso. Deus está movendo seu coração, está te queimando. Cara, busca o seu líder, busca o pastor, fala, olha, tem uma coisa aqui que a gente pode fazer. Eu estou vendo que isso aqui a gente pode tratar, a gente pode trazer em mais amor. Tem essa oportunidade para a gente ser mais relevante na nossa comunidade. Nós somos chamados a fazer relevância, a fazer a diferença onde a gente está. Não é... A gente não é ser chamado para ser pescador de aquário. Né? Isso é muito forte. A gente tem que ter essa noção de responsabilidade e que é de cada um de nós, né? Não é só do pastor, não é só dos presbíteros, diáconos, de alguém que exerce alguma liderança. Se Deus está incomodando você, faça algo. Sinto ser eu tenho que te dizer isso, mas é contigo. Essa bola tá contigo, você vai ter que fazer algo, né? E a gente, desde Adão, fica transferindo responsabilidade. Não quer se responsabilizar, não, foi a mulher que tu me deste, Senhor. E aí até hoje a gente está na mesma. Jesus é isso, é o pastor, é a igreja. A gente tem uma desculpa sempre, né? A gente tem que morrer, tomar a nossa cruz e assumir a nossa responsabilidade, né? A gente é salvo pela fé, não é por obras. Mas se a minha fé não gera obras diferentes da que eu tinha antes de ser cristão, algo está errado. Se a minha fé e o meu novo nascimento não faz de mim, na sociedade, uma pessoa melhor, um ser humano melhor, alguma coisa está errada. Então, as nossas obras, elas mostram sim a nossa fé. Elas mostram sim aquilo que a gente crê, né? Então, não tem como eu ter fé e as obras não expressar isso, né? Nenhum fruto cai longe do pé. Não tem como eu falar que sou cristã e ter obras de um ímpio. Não tem como eu plantar um pé de manga e nascer uva. Não tem como. Então, as nossas obras precisam refletir Jesus, sim. Né? As nossas obras não nos vão fazer nascer de novo, mas elas precisam mostrar que nós nascemos de novo já pela fé. Então, a gente precisa parar de colocar a culpa nos outros, porque isso aí não sai do lugar. E a igreja não sai do lugar. Porque aí a pessoa vai só rodando de igreja em igreja, mas essa também não presta, essa também não presta. Irmão, eu sinto te informar que nenhuma é perfeita, só Cristo é perfeito. Pessoas têm defeitos, né? Pessoas têm limitações, todas elas. Então, eu sinto te informar isso. Você pode rodar aí no mundo inteiro que não vai ter igreja perfeita. Quando a igreja estiver perfeita, Jesus vai vir buscar a noiva. Jesus está adornando a sua noiva ainda. Enquanto isso, ele espera de nós, sim, melhorarmos a igreja dele, a noiva dele. Né? Nosso papel de cada um de nós. Então, para de apontar o dedo para o outro, para a mulher que Deus te deste, para o marido que Deus te deste, para os irmãos que Deus te deste, para a igreja que Deus te deste, para o trabalho que Deus te deste. Seja grato, tome sua responsabilidade, assuma seu papel como cristão. E a gente caminhando já um pouquinho para o final, queria trazer algumas perguntas aqui. Essa é coisa fácil, coisa boba. Vamos lá. Primeiro,
Acho que eu vou começar nessa aqui. Que conselho você daria para alguém que quer começar a trabalhar com... A gente já até falou um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos lá. Que conselho você daria para alguém que quer começar a trabalhar ou sente que tem essa vocação para lidar com pessoas com necessidades especiais? Em primeiro lugar, ore, que Deus vai te capacitar. Segundo, procure mesmo conhecimento, talvez faça um curso, né? Conhecimento é necessário, né? A gente acha que é necessário estudar para tantas coisas, mas para servir ao Senhor a gente acha que não precisa se capacitar. Sim, se Deus me chamou para algo, eu preciso me capacitar cada dia mais para fazer com excelência para o Senhor. Deus te chamou, você não sabe, não se preocupe, né? Mas trilhe o caminho de conhecer. Existem livros que falam sobre isso. Existem pessoas que você pode procurar, mesmo que não seja a sua igreja, mas pessoas cristãs que vão te, né, direcionar, que já estão nesse caminho. Procure pessoas que já estão caminhando, né, para que você possa levar isso, para que você possa edificar a sua igreja. Então, o caminho é esse, conhecimento. Amém. Próximo, que conselho, que palavra você daria para uma família que se encontrou com a notícia de que vai ter alguém assim na família, para receber alguém assim? Você recebeu um presente de Deus mesmo, né? E o Senhor vai te capacitar, vai te dar sabedoria, né, para cuidar do seu filho. E você não está sozinho, né? Você tem pessoas com certeza ao seu lado, né? Nós, como igreja, estamos aqui para te dar suporte, para te ajudar, né? Não só aqui, mas também em coisas que talvez naturalmente você precisa. Às vezes precisa de uma terapia, de uma coisa. A gente está aqui para te direcionar, para te apontar caminhos. Então, não pegue essa luta para lutar sozinho, né? Se agarre em pessoas. A gente caminhando com pessoas, o nosso fardo fica mais leve, né? Então, isso não é algo que você tem que se envergonhar, né? Ter uma pessoa com deficiência é um presente, sim. Como ter um filho sem deficiência, que também vai dar trabalho. Quem tem filho aí entende, né? Também vai dar trabalho, mas também vai te dar muitas alegrias. Sim. A próxima, alguém com alguma limitação, alguma deficiência, tem alguma área na igreja que ela não possa participar, que ela não possa agir na igreja? Algum ministério que não possa participar? Não tem limites, né? Deus vai te usar naquilo que Ele te chamou e na habilidade que você tem. Tem ministérios que eu gostaria muito de estar cantando, mas o meu talento não me permite. Mas aí não é uma deficiência minha de não cantar bem. Mas eu gostaria. Mas tem coisas que Deus me chamou, que Deus, né, me usa. Talvez eu possa acordar cantando, com certeza também. Então não tem nada impossível. Se não tem pra mim, não tem pra ninguém. Então, se Deus te chamou pra algo, tem algo queimando no seu coração, independente da sua deficiência, fale com seu pastor. Você pode se capacitar, você pode ser ajudado, né? Ainda que você precise de um suporte, os seus irmãos, né, estão com você para te dar apoio, para que você possa crescer naquilo que Jesus te chamou para fazer. Porque se a gente negligenciar o seu chamado, a gente está pecando contra Deus. Então não tem limite. Se Deus te chamou, responda. Com deficiência ou sem, responda a Deus. Não fique arrumando desculpa, coloque desculpa na sua deficiência, responda. Amém. E, nossa, eu tô sem palavras para agradecer esse papo que foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal está acompanhando também, se sentiu extremamente edificado, porque nós somos chamados sim para ser igreja, né? Para ser corpo, ser família, para cuidarmos de todos uns aos outros, sermos cuidados também uns pelos outros. E tem sido um papo muito gostoso, tem sido um prazer. Tenho certeza que não só eu fui edificado demais. Muito, muito obrigado por ter disposto tempo, ter disposto essa agenda cheia, né? Porque com tantas tarefas, tantas atribuições, é complicado, né? Tirar um tempinho assim, a gente já está aqui há acho que mais de 1 hora. Então, muito, muito obrigado. Se tem alguma consideração final para falar para o pessoal? Eu que agradeço a oportunidade, né? Estava aqui ansiosa, morrendo de medo, né? Que eu sou uma pessoa comum, que também não sou acostumada com câmeras, mas quando a gente fala de Jesus, daquilo que a gente ama, a gente nem vê o tempo passar, né? E se a gente for apaixonado por Jesus o suficiente para fazer qualquer coisa que Ele pedir, não haverá limites para a igreja, para nós como igreja.
Então, se apaixone por Jesus e deixe ele fazer o que ele quer de você. Simplesmente se entregue, se apaixone e se coloque à disposição. Se você é pastor, se você é membro de uma igreja que não é a nossa, também coloque isso em oração. Abra a sua igreja para ser uma igreja que inclui todas as pessoas, que recebe com amor todas as pessoas, que não fecha as portas, que investe em igualdade para cada um que está ali. Então, que a gente possa avançar como igreja de Cristo, sem placas, Nós somos uma só igreja. Então, conte também conosco como igreja, para o que precisarem, e que a gente possa ser como flechas aí e alcançar outros lugares além das nossas 4 paredes. Nossa, muito, muito, muito obrigado mesmo. E queria falar com vocês aí o nosso momento pedinte, já tradicional. Se essa conversa de fato edificou sua vida, deixa um like, aí comenta, isso ajuda muito a que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa levar isso a mais pessoas. E se tem pessoas em específico que você sabe que seriam também edificadas, envia para elas esse vídeo para que elas possam também receber de Cristo. E participa com a gente, segue a gente no Instagram, lá vocês também podem mandar sugestões de temas, perguntas para a gente aqui, a gente está sempre interagindo lá também. Vocês são muito bem-vindos, essa conversa não existiria sem vocês. E que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um. Agradeço demais por vocês estarem até aqui. Pastora, muito obrigado por esse tempo tão, tão maravilhoso. E que a gente possa estar como igreja de Cristo, crescendo cada vez mais em amor, para que todos nós sejamos incluídos nessa mesa. A ceia do Senhor é para todos nós, que a gente não seja mesquinho o suficiente para achar que é só para alguns. E que possamos, de fato, abraçar. No próximo tem alguém com deficiência aqui para falar junto conosco, Nada sobre nós sem nós. Nós te convidamos aí. Vai ser muito, muito bem-vindo, viu? Acho que tem até algumas pessoas na fila aí para vir conversar com a gente. E, bom, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e semana que vem nós temos mais. Até mais, abraço. Shalom. Shalom.